Bem, nos Estados Unidos, o ex-assessor político de Donald Trump, Roger Stone, é condenado a 3 anos de prisão. Nós vamos agora até Nova York com a correspondente Mariana Jangiacomo, que traz pra gente os detalhes dessa história. Tudo bem, Mariana? Bom dia para você daqui do Brasil. Oi, Adriana, bom dia a todos. Pois é, Adriana, essa história é o seguinte, né? Foi essa questão toda com o Roger Stone, ex-assessor político de Trump e amigo de longa data também do presidente norte-americano, que levou Trump a dizer aquela frase que repercutiu muito na última semana sobre como ele, como presidente dos Estados Unidos, pode sim interferir, tem o direito legal de interferir em casos criminais, apesar de não ter interferido. Então, o que acontece? O Roger Stone ele foi condenado por 7 acusações, ele foi considerado culpado em 7 acusações de mentir e manipular testemunhas durante um processo que investigava o suposto conluio entre os Estados Unidos e a Rússia. A princípio, ele tinha sido condenado a uma pena de 7 a 9 anos de prisão. Mas depois que o presidente Trump falou ali publicamente que achava essa sentença injusta, o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, contrariou a decisão dos próprios promotores e acabou então reduzindo a pena de Roger Stone, que agora fica condenado, deve passar 3 anos na prisão. Então essa história também deu o que falar aqui nos Estados Unidos, provocou revolta entre os promotores do Departamento de Justiça. Os 4 promotores que recomendaram a sentença inicial se afastaram do caso e teve até protesto aqui, uma carta assinada por mais de 1.000 ex-oficiais do Departamento de Justiça pedindo pela renúncia de William Barr. Agora, é importante relembrar que ele disse que Trump nunca pediu nada a ele sobre esse caso. Trump também disse que não deve interferir, pelo menos no momento, no caso de Roger Stone, mas que vai pensar daqui para frente se deve ou não usar os poderes que ele tem como presidente dos Estados Unidos, os poderes legais como presidente dos Estados Unidos, para interferir nesse caso, já que ele continua achando que a sentença a Roger Stone foi injusta. Então essa é uma história para a gente ficar de olho aí nos próximos dias, Adriana, porque com certeza deve ter desdobramentos e repercutir muito aqui nos Estados Unidos. Vamos ficar de olho e você vai trazendo para a gente as atualizações. Agora a gente falando aí em polêmica, né? Donald Trump, praticamente o rei das polêmicas. Nessa quinta-feira ele criticou o prêmio do melhor filme do Oscar, o Parasita, filme sul-coreano. Por que isso, hein, Mariana? Exatamente, Adriana. Ele criticou, na verdade, porque é um filme sul-coreano, simples assim. Essa foi a primeira vez em 92 anos de Oscar que a Academia de Cinema deu o principal prêmio da noite, o prêmio de melhor filme, a um filme em língua estrangeira, né, que não é falado em inglês, o sul-coreano Parasita, e essa decisão não agradou ao presidente dos Estados Unidos. Ontem, em um evento de campanha pela reeleição, ele disse o seguinte, olha só, vamos acompanhar a fala do presidente Trump. Olha, ele disse o seguinte: por sinal, quão ruim foi o Oscar esse ano. Vocês assistiram? E o vencedor é um filme da Coreia do Sul. Que diabos foi isso? Nós já temos problemas suficientes em relação ao comércio com a Coreia do Sul e ainda dão para eles o prêmio de melhor filme do ano. O filme é bom? Eu não sei. Sabe o que eu queria mais? Eu queria mais E o Vento Levou. Dá para trazer de volta E o Vento Levou, por favor? Então essas foram as palavras do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre o primeiro prêmio de melhor filme aqui do Oscar para um filme falado em língua estrangeira. E aí a distribuidora do filme aqui nos Estados Unidos não deixou barato e publicou um tweet muito irônico, um tweet ácido em seguida dizendo o seguinte: é compreensível que o Trump disse isso, já que ele não sabe ler. Então fazendo aí uma referência às legendas do filme em inglês, né, já que esse filme não foi dublado, ele tinha legendas em inglês e isso foi muito comentado aqui nos Estados Unidos. Inclusive o diretor do filme disse que quando você ultrapassa a barreira das legendas, você consegue atingir muito mais, você consegue apreciar filmes de vários outros países, de várias outras culturas, né? Então, mais uma polêmica, como você bem disse aqui, Adriana, nos Estados Unidos envolvendo o presidente Trump. E como ele pode ter sido contra o prêmio se ele mesmo confessa que nem assistiu ao filme, né? É o chamado cri-cri, né? Mariana, obrigada pelas informações. Boa sexta-feira para você aí em Nova York.